Olá! Nessa aula a gente vai falar sobre teoria geral dos sistemas. Lembrando vocês que geralmente quando a aula é presencial, a gente consegue fazer uma dinâmica um pouco mais desenvolta e um pouco mais próxima, né? Quando é assim por vídeo fica um pouco mais estático, fica um pouco mais quadradinho, tá? Como eu estou gravando esse vídeo de manhã e eu estou em casa, então vai ter alguns sons, então eu peço que vocês ignorem eles. Cachorro latindo, carro passando, avião, som de celular, tá? Peço que vocês ignorem ele e prestem atenção no conteúdo. Muito bem, então falando sobre a teoria geral dos sistemas, né, o primeiro ponto que a gente vai colocar é quem foi o desenvolvedor da teoria geral de sistemas. E nesse ponto, o desenvolvedor foi um rapaz chamado Ludwig von Bertalanffy. Vou botar a foto dele aí para vocês darem uma olhada na carinha dele. E o Bertalanffy, né, quando ele pensou a teoria geral dos sistemas, ele disse o seguinte: se as leis dos sistemas biológicos que regem os processos como crescimento e adaptação podem ser aplicados às áreas além da biologia, e se as leis da gravidade e se a lei da gravidade é igualmente aplicável às maçãs e aos planetas, e se as leis da probabilidade se aplicam igualmente à genética e aos seguros de vida, então as leis dos sistemas biológicos bem poderiam ser aplicáveis à psique humana, às instituições sociais e ao conjunto global da ecosfera. Isso ele vai escrever num livro chamado Teoria Geral dos Sistemas, que eu vou botar aí na tela a capinha dele também, né? O Ludwig von Bertalanffy, ele foi um biólogo austríaco, né? Viveu por um tempo na Áustria, se formou e depois ele foi morar nos Estados Unidos, trabalhou no Canadá, né? Passeou bastante desenvolvendo a teoria dele. E a ideia principal, né, uma motivação principal dele era que ele não concordava com a visão cartesiana do universo, né, do Descartes. E aí ele propôs então essa metodologia de trabalhar com os sistemas integrados. Então ele vai ver o mundo, né, não dividido mais em partes, né, com a física, a química, a biologia, a psicologia. Ao contrário, ele sugeria nessa teoria que se deve estudar sistemas globalmente, de forma a envolver todas as suas interdependências, as suas ligações, as suas relações, pois cada um dos elementos, ao serem reunidos para constituir uma unidade funcional maior, desenvolvem qualidades que não se encontrariam em suas partes isoladas. Muito bem. O Bertalanffy, na teoria geral dos sistemas, também vai dizer o seguinte, né, postulou, né, por alguns motivos, que foram a preocupação com os campos então, das ciências biológicas, sociais e do comportamento. Quando ele conseguiu juntar tudo isso, né, ele percebeu que as coisas eram realmente interligadas e que iam romper com esse reducionismo da física, né, esse pragmatismo da física, que era a física clássica, exigindo uma nova tecnologia. Eu diria aqui que não uma tecnologia, mas sim uma metodologia ou problemática. Eu mesmo, com o termo problemática, eu ainda acho que uma metodologia seria mais ajustado para esse termo, que buscasse a generalização de conceitos científicos e modelos. Muito bem. A teoria geral dos sistemas, então, é um estudo que vai ser interdisciplinar. Se vocês perceberem, né, ela tem essa questão da interdisciplinaridade de diversos sistemas em geral, com o objetivo de descobrir padrões e identificar regras que possam ser aplicadas em diversos campos do conhecimento. Então, hoje, você tem desde a medicina até a filosofia trabalhando com a teoria geral de sistemas. A teoria adota que um sistema é qualquer organismo formado por partes interligadas e interdependentes, beleza? Qualquer organismo formado por partes interligadas e interdependentes. O propósito da teoria de sistemas é investigar pontos em comum entre os diferentes campos de conhecimento e descobrir suas dinâmicas, problemas e princípios, a fim de produzir resultados. Nesse ponto, então, a gente vai elencar algumas coisas dentro da teoria geral de sistemas.
né, ela representa algumas mudanças de perspectiva sobre alguns aspectos. Então, o primeiro aspecto, das partes para o todo. Através da teoria de sistemas, o foco não é mais o objeto de estudo de cada área, mas sim as relações entre essas diferentes áreas. Foi aquilo que a gente estava conversando em sala, né, quando eu dizia, a gente não tem que olhar mais para o objeto, a gente tem que olhar para a relação que o objeto vai ter com outros objetos. E aí, quando eu coloco esses objetos, eu estou me referindo não só aos objetos físicos da natureza, mas também aos objetos sociais, né? Como a gente viu no estudo de paisagem. Um outro paradigma que ela vai enfrentar é de medição, né, para mapeamento das relações. Então, lembra lá quando a gente falou sobre a teoria de paisagens e teoria geral de teoria de paisagem e a parte de geossistemas, que a gente elencou algumas unidades de paisagem, algumas escalas, né? Cada teórico de geossistemas vai usar uma determinada escala, né, uma determinada região geográfica para poder trabalhar. O exemplo que a gente deu era desde micro-organismos, né, até o globo todo, né? Então a gente teria que ter ali nos geossistemas uma dimensão, uma escala para poder trabalhar. E isso vem lá, né, dentro dos geossistemas, vem lá de dentro da teoria geral de sistemas. Um outro ponto de análise quantitativas para análises qualitativas dos dados. Então, lembra que a geografia americana ela começa com aquela parte mais quantitativa de matematizar a paisagem, né? A gente vai sair disso na teoria geral de sistemas. Não é bem sair disso, mas é transformar isso num dado qualitativo. Então, eu quero saber a qualidade disso. Quando eu faço um cálculo para saber quanto de vazão um rio tem, né, não é só por conta da vazão, mas é também por conta da qualidade dessa informação de vazão que eu vou ter que ter para poder alertar, por exemplo, a montante do rio, né, e assim por diante. Tá? Que mais? Outro paradigma que ela vai quebrar também é o do conhecimento objetivo para conhecimento epistemológico, né? Ou seja, o conhecimento sobre o conhecimento. Então, é como eu entendo as coisas, como é que elas funcionam, né? A gente já discutiu bastante isso também nas aulas de paisagem, quando a gente colocou o conceito de dialética e o conceito de cultura. Beleza? Então, na teoria geral dos sistemas, a gente vai ter alguns tipos. Tá? Então, os sistemas podem ser classificados pela sua constituição e pela sua natureza. Com relação à constituição, os sistemas podem ser físicos, abstratos, abertos e fechados. Então, vamos lá definir cada um desses. Natureza, no ponto de vista físico, são as coisas reais e palpáveis, como objetos, equipamentos e outros tipos de maquinários, como computador, carro, relógio, etc. Os abstratos vão ser conceitos e ideias formadas por diversas partes. Pode ser áreas de conhecimento, teorias, argumentos, metodologias e etc. Com relação, então, à natureza, os sistemas podem ser abertos e fechados. Os abertos são aqueles suscetíveis à influência do ambiente ao seu redor. São suscetíveis à influência do ambiente ao seu redor. E os fechados são aqueles que não interagem com o ambiente ao seu redor. Tá? Na teoria, a gente vai ter alguns conceitos que são bem importantes. Isso aqui seria muito melhor se a gente tivesse uma aula presencial. Mas então eu vou fazer assim. Eu vou explicar o que é cada um desses conceitos e eu deixo o texto para que vocês consigam acompanhar. Tá? Então, um dos conceitos principais aqui é o de entropia. Né? Entropia que vai ser o grau de casualidade, de indeterminação que algo possui. Né? O grau de incerteza. Ela está ligada à quantidade de informação. Informação é um outro conceito que a gente vai já tratar. Quanto maior a informação, maior a desordem, maior a entropia. Quanto menor a informação, menor, né, e menos também a gente vai ter a escolha, né, menor a entropia. Dessa forma, esse processo quantifica a quantidade de incerteza envolvida no valor de uma variável aleatória ou na saída de um processo aleatório. E aí aqui eu quero lembrar para vocês do livro do Ilya Prigogine, O Fim das Certezas, né, que a gente tratou ele em sala de aula quando a gente discutiu conceito de paisagem. Equifinalidade é um outro conceito dentro da teoria geral de sistemas, né, que vai dar o princípio
organizacional. Lembra que a gente falou de algumas coisas que elas são auto-organizáveis? Então é essa equifinalidade que vai dizer, partindo de lugares diferentes, a gente chega em respostas iguais. Então ele vai dizer assim, ó, princípio organizacional segundo o qual um sistema pode atingir um estado final igual com origem em condições iniciais distintas e por meio de diversas formas e meios de desenvolvimento. Então, seguindo metodologias diferentes, até a gente pode chegar em respostas iguais, né? Não que isso seja uma regra. Pode ser que, partindo de lugares diferentes para um mesmo problema, a gente chegue em lugares diferentes também, tá? Muito bem. Na teoria de sistemas, o conceito que eu disse para vocês que ele era a chave é o conceito de informação. E aqui, quando eu estou falando do conceito de informação, eu não estou falando do conceito de informação que a gente conhece, né? Emissor, receptor, caminho, né? Esse não é bem o conceito. Aqui é mais voltado para a teoria da informação da computação, né? Então ele vai dizer assim, informação estuda a quantificação, armazenamento e comunicação da informação. Comunicação é o processo de transmissão plena de uma ideia, beleza? E para isso, a informação deve solucionar 3 níveis de problemas. O técnico, o semântico e o de influência. Tá? Então, é como se eu tivesse uma rede, né? Vou tentar botar aí uma imagem de uma rede para vocês, onde eu tenho que sair de uma cidade e chegar na outra, por exemplo. Sair da cidade A e chegar na cidade D. E aí eu vou ter N caminhos para chegar lá. Cada vez que eu chego num desses caminhos, aí nessa rede que está aparecendo para vocês, eu vou ter 2 opções. Ou eu vou para a direita, ou eu vou para a esquerda. Pensando num sistema bem simples, né? Sistema dinâmico bem simples. Só passar o avião. Beleza, então eu posso ir para a direita ou para a esquerda. São 2 variáveis só. Direita e esquerda. 0 e 1. Então, independente do caminho que eu vou fazer para chegar em D, eu vou ter aí aproximadamente 8 posições. Partindo de A, chegando em D. Passando por B e C. Né? Então eu vou ter que modular isso. A modulação disso vai ser uma modulação matemática, na base de log. Né? Então, dessa forma, como é possível ver pela figura, que está aí para vocês, ela terá que pedir informação nos pontos A, B e C, para chegar em D. Note que, independente do destino, 000, 001 ou 011, o número de perguntas para alcançá-lo, nesse caso, é sempre 3. Né? Ou seja, escolher entre 8 destinos requer 3 perguntas. Né? Então, seria 3 igual a log de 8 na base 2. E isso vai dar, então, o meu bit. Né? Bit de informação. É essa quantidade de bits de transmissão que depois vai ter que ser colocada ou num fio, ou numa onda, em algum lugar, que são os problemas técnicos. Né? Muito bem. Um outro conceito, isso aqui, essa parte de informação, eu vou deixar para vocês um documentário sobre o criador da teoria da informação, né, o Claude B. Shannon, para vocês darem uma olhada e entenderem um pouquinho mais como foi o pensamento dele. Ainda na teoria de sistemas, a gente vai falar então sobre o outro conceito, que é o conceito de retroação, também conhecido como feedback. Né? Retroação é um ciclo de retroação, uma saída, onde uma saída é capaz de alterar a entrada que a gerou e, consequentemente, a si própria. Então, por exemplo, onde a gente vai ver muito isso? A gente vai ver muito isso em modelagem, em redes neurais, né? Quando a rede, pelo meio dela, ela devolve uma entrada, né? Ela devolve, na verdade, ela devolve uma saída para a entrada para que esse dado seja remodulado e repensado. Né? São as iterações que a gente vai fazer na rede até que ela me dê uma resposta que seja uma resposta mais aceitável. Né? Geralmente, a gente vai usar sistemas auto-organizáveis para isso, então ela faz isso até um ponto em que, estatisticamente, ela se compõe, ela se organiza, e aí, daí para frente, ela entra em equilíbrio, né? Dizendo assim, ó, não existe outra resposta, ou não encontrei outra resposta com essa quantidade de dados que eu possa chegar em outro resultado. Esse processo de feedback é o processo mais simples. Se a gente olhar, por exemplo, para uma árvore crescendo no meio do campo, o que vai acontecer? A árvore vai tirar nutriente do solo, vai gerar o caule e as folhas, e depois disso, essa folha vai se decompor, vai cair no solo de novo, se decompor, formar matéria orgânica, até que ela volta a ser nutriente para a planta.
né? Então esse é o processo de feedback que a planta dá, por exemplo, né, para o processo reiniciar nela mesma. Então, os sistemas orgânicos, em que as alterações benéficas são absorvidas e aproveitadas, sobrevivem, e os sistemas onde as qualidades maléficas de todo resultam em dificuldades de sobrevivência. Tendem a desaparecer caso não haja outra alteração de contrabalanço, que neutralize aquela primeira manutenção. A evolução permanece ininterrupta enquanto os sistemas se autorregulam. Então, se a gente pensar, por exemplo, na evolução, a gente vai ver que é isso que a evolução está fazendo, né? Ela vem criando coisas e os bichos vão morrendo, aqueles que vão morrendo não vão continuando e os que vão se adaptando vão passando para frente as suas genéticas, né? Transformando então os novos indivíduos. Então, geralmente, o que vai acontecer é que a gente vai ter um estímulo, um receptor, a mensagem, o aparelho de controle, que é quem vai emitir a mensagem, o efetuador e a resposta. E dessa resposta, eu pego uma retroação, um feedback, e volto ele como estímulo, né? E aí, assim, eu vou refazendo a minha rede, o meu modelo, até que eu tenha uma resposta qualificada. Então, né, nesses conceitos, a gente vai ter da entropia, todo sistema sofre deterioração, né? Mas, para todo sistema que sofre deterioração, a gente também vai ter um contraconceito, que é o conceito de sintropia, né? Que é a negação da entropia, ou entropia negativa também. Para que o sistema continue existindo, tem que desenvolver forças contrárias à entropia. Então, né, quando você pensa lá nas espécies, você vai ver que algumas foram morrendo, foram se deteriorando, mas outras foram se adaptando, e esse é o processo de sintropia. A gente vai ter outros dois conceitos que são bem interessantes, que é o de homeostase, capacidade do sistema manter o equilíbrio, adaptando-se ao ambiente, e o de heterostase, toda vez que há uma ação imprópria, um desgaste, uma entropia do sistema, ele tende a se reequilibrar, ou a se equilibrar, né? Então esse é o de heterostase. Muito bem, nessa teoria geral dos sistemas, né, o que perdurou, o que se consolidou, foi o pensamento sistêmico e contextual. Ou seja, o oposto do pensamento analítico. Requer que, para se entender alguma coisa, seja necessário entendê-la como tal, né, em toda a sua totalidade, e em um determinado contexto maior. Então, é a totalidade dela, mais a relação que ela tem com esse mundo completo. Ou seja, como componente de um sistema maior, que é o seu também chamado ambiente. Para a gente, pode ser considerado paisagem, pode ser considerado espaço, pode ser considerado território e assim por diante. Então, dentro da geografia, né, várias áreas da geografia vão usar isso, e os autores vão utilizar geralmente o termo geossistemas, ecodinâmica, geografia da complexidade e assim por diante, para designar então esse conjunto de elementos naturais, sociais, econômicos e culturais de forma interdependente. Cria o meio em que vivemos, né? Vai criar então esse meio que vivemos, que é o estudo da geografia. De forma clara, pode-se dizer que o meio ambiente é um sistema que sofre inputs constantes através da atividade humana, exploração, emissão de gases, urbanização e etc. E apresenta resultados condizentes, né, as saídas. Beleza? Esse aqui é um gráfico, né, então, para a gente ter uma ideia geral, como é que veio evoluindo a teoria dentro da geografia. Então, a gente começou aqui a gente tem um gráfico de 2 dimensões, aqui são as pesquisas, aqui é o tempo. A gente teve o início aqui, né, lá atrás, com algumas teorias surgindo, depois teve o criacionismo e a teleologia, né, que era, não existia evolução, existia o criacionismo. Depois a corrente historicista teve seu ápice e perdurou por um bom tempo. A corrente de processo também demorou por um bom tempo, funcionou por um bom tempo. Depois veio a quantitativa, né, a revolução e a quantitativa, mas vocês percebem que ela teve hegemonia muito baixa, né, e logo depois ela entrou em decadência. E, por fim, né, a teoria geral dos sistemas, que é quem
veio crescendo e se adaptando, né, com várias outras teorias. Então, complexidade, cibernética, comunicação e assim por diante, até chegar nos dias de hoje, quando a gente vai ter então a geografia da complexidade, beleza? Tratando todos esses sistemas. Muito bem. Para finalizar, então, a gente vai assistir um pouquinho desse filme, né, que é o filme que foi baseado no livro do Fritjof Capra chamado Ponto de Mutação. Eu acho que esse livro, o Ponto de Mutação, ele consegue fazer vamos dizer assim, a junção de todas as partes para a tentativa da explicação do todo, né? Então ele vai tentando remodelar a economia, a sociologia, a filosofia, a matemática, a física, tudo isso, né, em uma conversa desses três personagens aí, e é um filme que é bem interessante. Mas para não ficar só para a gente assistir um filme, não ser uma sessão de cinema, eu vou pedir que vocês façam uma resenha do filme, tá? Então, uma resenha do filme. Não precisa ser muito longa, no máximo 2 páginas. Então a gente se vê na próxima aula. Até mais.